vida, você pode ficar desiludido. Fazer o vestibular para outra escola que talvez você não queira entrar, mas você entra. Você vai para outra escola, você conhece outras pessoas. Seus amigos, seus amores serão outros. O que vai acontecer? Seu interior vai mudar completamente, porque você vai em outros eventos, você vai mudar seus dogmas, e etc. E das pessoas que te cercam também vai mudar completamente. Até que ponto uma pequena ação pode mudar completamente o rumo da sua vida, ou até da humanidade? E até que ponto a gente pode considerar uma ação pequena? Bem, esse vídeo exemplifica o que a gente vai falar na palestra, que é o efeito borboleta, ou que a gente chama de efeito dominó, que é uma pequena açãozinha desencadeando em várias outras que podem ser maiores. É claro que esse exemplo é um pouco exagerado, a roda provavelmente seria inventada pelo homem, ou foi inventada por vários ao mesmo tempo, só que ela é um ótimo exemplo para mostrar que qualquer ação que vocês façam pode mudar o mundo e etc. Bem, essa imagem mostra bem o que nós vamos falar na palestra, que é o efeito dominó, que é esse menininho empurrando um dominózinho bem pequenininho que desencadeia na queda de vários outros maiores até derrubar esse senhor. Então, o que isso representa? Representa uma ação que a gente considera pequena, que desencadeia várias outras. Então, agora que a gente viu um pouco sobre a teoria do efeito borboleta, a gente já queria fazer aplicações práticas. Então, a gente queria perguntar para vocês, tipo assim, com o alto índice tecnológico atualmente, como que a gente não consegue prever com exatidão o clima de uma semana, o clima de amanhã mesmo? Bem, o físico matemático Edward Lorenz, ele tinha um computador na década de 60, onde ele fazia experimentos e simulava o clima da Terra. Ele registrava dados como temperatura e movimento das massas de ar. Só que um dia, seu teste deu problema e ele teve que recomeçar. Ele começou do mesmo ponto, mas pulou etapas. E como resultado, ele obteve uma diferença mínima na ordem de grandeza das casas decimais. E essa diferença mínima fez que o clima na Terra que ele simulasse fosse completamente diferente. Então ele percebeu que uma pequena mudança pode trazer consequências muito maiores. Então ele disse a frase: o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas. Ou seja, a borboleta representa uma ação que pode ser considerada tipo mínima ou que não tem nenhuma importância, mas que causa sim um resultado. Então agora a gente fala um pouco sobre o caos. Dá uma olhada na imagem. Essa imagem ela retrata bem o que é o caos. Essa menina ela estava brincando com a bola, ela deixou a bola cair no BR, etc. Só que ela foi pegar a bola e quando ela foi pegar a bola, ela se distraiu com a borboleta. Nesse momento que ela se distrai com a borboleta, um caminhão carregado com óleo, ele está passando e ele, para não atropelar a menina, ele joga para o lado e ele a tomba. O óleo derrama na estrada e faz alterações no microclima local. Isso mostra o quanto que a menina brincando com a bola, ela resultou na alteração do microclima local. Agora a gente falar um pouco sobre a aplicação do efeito borboleta na matemática. Isso daqui é uma função fractal, um sistema fractal. Os fractais são o seguinte: fractais são aquilo que não é aquilo que é regido pela imprevisibilidade. Que os resultados são imprevisíveis e a gente não sabe o que vai acontecer. Tipo assim, os fractais, eles... eu não disse nenhum palavra, vou errar agora. Os fractais, eles dão a ideia de uma palavra nova, uma palavra que é estocástico. Pode passar. Estocástico seria aquilo que é abinconjunturar. Abinconjunturar é aquilo que não está ligado às leis do acaso e se liga às leis da possibilidade. O que tudo é possível e imprevisível. Um exemplo de o que é estocástico são os números primos. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. O que acontece? Eles não têm uma lógica por trás, eles só acontecem, eles só aparecem, eles são imprevisíveis, qualquer um que aparece não tem tipo uma lógica. Pode passar. E quando a gente expressa os fractais, eles dão gráficos parecidos com esse. Esses gráficos são em 3 dimensões, eles não aparentam uma linearidade, eles têm completamente imprevisíveis. Agora a gente chamar alguém da plateia. Tudo bem? A gente gostaria que você fizesse o infinito, tipo assim, várias vezes no quadro, sem tirar Bem grande. Bem grande, sem tirar o pincel do quadro. Você consegue fazer isso? Aí, vocês estão vendo o infinito? Quanto mais ela faz o infinito, ela não consegue uma linearidade. Sempre vai, tipo assim, com uma impossibilidade dos fatos.
Pode parar. Então, ela não consegue que os limites fiquem certinhos em cima um do outro. Por quê? Porque o movimento do pulso ele se assemelha com algumas funções fractais, o que é imprevisível e estocástico. Então, ele vem um... Então, é imprevisível. Pode passar. Então, a gente vai falar de alguns pontos na física que são importantes para essa teoria. Existe o ponto imóvel, que eu pego uma bolinha de gude e eu coloco aqui no chão. Eu vou estar falando a palestra, vocês vão estar assistindo, vai ter gente movimentando e a bolinha vai continuar ali no chão parada. Tem o movimento previsível, que é o que a gente aprende na física do colégio. É o exemplo do pêndulo, porque a gente sabe a trajetória dele, o tempo e etc. É um movimento que a gente consegue calcular o que vai acontecer. E tem o movimento caótico, o movimento estocástico, que é um movimento que a gente não tem previsibilidade. E o que se assemelha na química moderna com o movimento do elétron no átomo, que é totalmente imprevisível, a gente nunca sabe onde que ele está. O que levou Albert Einstein a falar sobre a teoria da relatividade, que ele afirmou que o elétron pode estar em dois lugares, o mesmo elétron pode estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. E isso acontece por causa da mecânica quântica. Para falar um pouco sobre mecânica quântica, a gente tem que falar um pouco sobre mecânica clássica. Mecânica clássica seria eu quicando uma bola e ela sempre vai voltando na minha mão, quicando uma bola de dentro está voltando na minha mão. Na mecânica quântica, eu quico a bola, ela pode aparecer na parede, lá no teto, na minha cara, não se sabe. O processo é imprevisível e estocástico. Isso pode afirmar que um elétron pode estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. E agora a gente falar uma curiosidade, esse cara é um matemático, o Galois. O Galois ele morreu cedo, ele morreu num dos duelos, ele era meio porra louca da vida, e ele foi pegar a moeda do cara lá, e o cara só matou ele. E ele era muito inteligente, ele era um dos grandes gênios da humanidade, só que ele morreu cedo. Tipo assim, dizem alguns historiadores e matemáticos que se ele tivesse vivido algum tempo a mais, ele teria descoberto integral e cálculo bem antes de Newton. E Newton, ele com o cálculo integral, ele poderia ter descoberto uma vastidão de coisas que resultariam, tipo, atualmente poderia estar andando com carros voadores e etc. Só que a gente não pode afirmar isso porque é estocástico, a gente não sabe as consequências dele descobrindo integral e cálculo de probabilidade. Agora a gente fala um pouco sobre a expressão dos fractais na arte. Existe um tipo de arte que chama arte fractal, que ela é feita em sistemas de computador. Tipo, tem pessoas que fazem com Photoshop e etc. e simulam efeitos parecidos, só que a arte fractal de verdade utiliza de fractais, gráficos e funções matemáticas para você fazer, para elas serem feitas. Então elas formam coisas bem coloridas, existe música também e etc. Então, a gente vai passar um vídeo de como fazendo fractais. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente aqui. Ele vai fazer, tipo assim, vai mexer no gráfico, etc. E quando ele volta no gráfico, no ponto inicial que ele mexeu, a função troca completamente, a imagem se torna outra. Isso mostra que, tipo assim, que mesmo eu colocando no mesmo lugar, expressando a mesma coisa, eu posso ter um resultado completamente diferente, o que é imprevisível e estocástico. Então, existem outros tipos. Eles são bem coloridos, têm formas bem aleatórias. Essa cor a gente pode associar aquilo um pouco do clima que o Lawrence estudava, porque ele mexia com o clima e o clima é representado em cores. Então, pode ter uma relação dessas cores no desenho com isso. Esses são exemplos de alguns fractais, eles são muito utilizados no relaxamento, principalmente a música. Geralmente tem muitos vídeos que duram tipo horas para a pessoa ficar assistindo e ficar relaxando. E alguns vídeos podem causar tormenta no nosso cérebro, porque a gente não sabe o efeito de todos eles. Então, se prestarem atenção, ele tem uma lógica por trás, aí vem uma competição de aí do nada, ele dá uma parada brusca, alguma coisa do nada, que mostra a possibilidade do espaço. Agora a gente fala um pouco sobre a expressão do efeito borboleta na história. Então, essa é uma coreógrafa, ela chama Gillian, e ela é uma coreógrafa ocidental e bailarina. E quando ela tinha mais ou menos a idade de vocês, ela era muito agitada na escola, e a mãe dela levou ela no médico, porque ela queria que ela fosse diagnosticada com déficit de atenção e tomasse Ritalina. Só que o médico se recusou a dar esse diagnóstico e receitar o remédio, porque ele percebeu que isso poderia tolir sua criatividade. Então, o que aconteceu? Esse ato dela não ter tomado o remédio poderia ter levado várias consequências. Um exemplo disso seria ela ficar muito desatenta e não ter uma profissão na vida, ou ter uma carreira diferente do que ela desejava. Mas o que aconteceu foi ela virar uma coreógrafa muito famosa e muito importante para a dança e para a cultura ocidental atualmente. Esse exemplo é para quebrar um pouco do preconceito
de que efeito borboleta, tipo assim, só é uma pequena ação gerando caos. Mas não é bem isso, é uma ação gerando ação. Essa ação pode ser positiva ou negativa. É imprevisível a gente saber se ela é positiva ou negativa. Aqui a gente vai dar um exemplo das manifestações de 2013, que a gente espera que todo mundo conheça. Nesse momento tinha um acaloramento das massas com uma insatisfação com a política, com o governo e etc. Só que com uma ação, com o aumento dos 20 centavos, foi o estopim que levou para a galera se manifestar na rua. A gente queria fazer uma reflexão, tipo assim, se não tivesse aumentado os 20 centavos, haveria a manifestação popular? A gente não sabe tipo assim, se teria outra coisa que levasse a galera para a rua, se levasse mais gente para a rua, se fosse mais contundente. Porque, repetindo, o processo é estocástico e é imprevisível. Agora, uma curiosidade, que eu acho que é a mais legal da palestra, na minha opinião, que esse daqui é da independência dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, no Congresso eles queriam um afastamento tanto político quanto cultural da Inglaterra. Isso se deve até na língua. Então tinha uma vertente no Congresso que queria a aprovação da língua nacional como se fosse francesa, em vez de inglês. Aí teve a votação e etc. E o inglês ganhou por um voto. Mas uma coisa bem curiosa aconteceu. 2 deputados que votariam em francês, eles estavam indo para a votação e a carruagem deles quebrou, impossibilitando que eles votassem. E caso eles tivessem chegado a votarem, provavelmente o francês ganharia por um voto. Então, os Estados Unidos atualmente falaria francês e talvez a gente estaria aprendendo francês em vez de inglês nas aulas da tarde, etc. Agora, um cara que vocês conhecem muito, mas não conhecem muito bem como artista, esse quadro é de Adolf Hitler. Adolf Hitler, antes de ser um ditador, ele tinha apreço pela arte e ele queria se ingressar na Academia de Artes de Viena, só que ele não conseguiu. Quando ele não conseguiu, ele trocou o hobby de arte para a política e ele acabou se tornando ditador. Agora, vale ressaltar, imagina se ele tivesse conseguido. A gente provavelmente estaria aprendendo sobre Hitler nas aulas de história da arte, nas aulas de história, como artista e não como ditador. Mas a gente não sabe, tipo assim, se ele não fosse um ditador, se alguém assumiria esse papel como ditador, se fosse um pouco pior ou um pouco melhor, matando menos judeus ou mais judeus. Ou não aconteceria, ou talvez não aconteceria a Segunda Guerra e não teria um holocausto e milhões e milhões de judeus teriam vivos até hoje e resultando em várias ações. A gente não consegue provar isso. A gente vai falar um pouco agora sobre o efeito borboleta na física, principalmente desse cara, o Werner Heisenberg, que eu custei aprender a falar o nome dele. Tem até um amigo que faz alemão que me ensinou a falar o nome dele. E esse cara é um dos precursores da física moderna. Ele fala sobre o indeterminismo, e no indeterminismo ele defende muito o princípio da incerteza, o que nada é certo e que mesmo que a gente tiver uma equação completa, cheia de variáveis, a gente sempre vai esquecer uma variável, e essa variável pode trocar completamente o resultado da equação. E agora, tipo assim, como a gente pode aplicar o princípio da incerteza? Os prédios são construídos a partir da lei de Newton. Se a gente não considera uma pequena variável, pode ter um erro de 10 a menos 4, 10 a menos 6, como aconteceu no experimento de Lorentz. Esse erro pode acarretar uma grande catástrofe. Então a gente não está seguro nos prédios, porque esse pequeno erro ele pode derrubar o prédio, etc. Lembrando que o caos ele trabalha com probabilidade. Então, tipo assim, não tem 100% a chance de dar certo ou 100% a chance de dar errado. Mas a gente trabalha com um mínimo de erro para poder construir os prédios e a gente ficar seguro. Porque a maior chance é o prédio não cair, não ele cair. Mas há sim um erro que pode causar a catástrofe. Tem medo de entrar em prédios. Então, galera, esse cara é João Calvino, a gente vai falar sobre o princípio da incerteza acontecendo João Calvino sobre o calvinismo. Só que, lembrando, a gente não está dando a nossa opinião pessoal, a gente está só comentando o princípio da incerteza discutindo o calvinismo. O calvinismo prega que o cara, quando nasce, ele é predestinado. Mas, pô, se eu nasci, eu já sei que eu vou pro céu ou pro inferno, tipo, Deus sabe. E o princípio da incerteza nega isso, porque nada é certo, a gente não consegue prever o futuro, mesmo no âmbito religioso, etc. Agora, um exemplo de religião com o processo estocástico é de um livro que ele... Olha o Jesus ali, ó. Oi, Jesus, dá uma pra galera de Jesus. Aí, então, um cara, provavelmente Jesus, voltou no tempo e ele foi procurar o seu compadre lá, o Jesus lá, e chega aqui, beleza, cadê esse cara?
Aí ele não achou Jesus, etc. Mas ele contava as histórias, ele curou cego, ele andou na água, não sei o quê, o que resultou que ele foi crucificado. Aí voltando aos dias atuais, esse cara que foi crucificado no lugar de Jesus, ele foi tratado como Jesus. Então isso mostra como que ele voltar no tempo pode ser trocado completamente a noção de religião. Agora, outra coisa sobre a religião é uma religião potencializando o efeito borboleta. Vamos supor, dar um exemplo para vocês. Eu entro em casa, etc. Aí eu chego, abro a porta do meu quarto, tá minha mulher com outro cara. Aí eu fico com vontade de quê? Primeiro, ir embora. Segundo, matar os dois. E terceiro, não fazer nada. Eu fico com vontade, particularmente, eu queria matar os dois. Só que eu sou bem católico, etc. E matar é um dos 10. Não matar é um dos 10 mandamentos. Então eu não mataria os dois e etc. Então eu preservaria 2 vidas. E essas 2 vidas fariam inúmeras ações. E essas inúmeras ações poderiam tornar-se outras maiores ainda. A gente fala um pouco sobre o fenômeno da emergência. O fenômeno da emergência, ele pressupõe que o caos é organizado. Então, quando a gente olha essa formigueira, para a galera não tá vendo, são formigas, de perto, ela é completamente desorganizada, completamente sem lógica, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas quando a gente pega uma visão macro, que é uma visão de longe, a gente pressupõe uma organização, que mesmo nesse caos a gente consegue ver uma organização, uma harmonia desse sistema. Isso se assemelha com as sociedades modernas, esse exemplo de Tóquio. Então, a gente vê várias pessoas andando na rua, uma correndo, outra andando devagar, uma atravessando a rua para ver seu namorado, outra atravessando a rua para ir trabalhar. E elas são pessoas totalmente diferentes, com motivos diferentes, que fazem coisas completamente diferentes na vida. Só que não importa a ação de você sozinho, importa a interação sua com o mundo. Porque essa interação com o mundo que faz a sociedade ser como a gente conhece, as cidades funcionarem como a gente conhece. É o conjunto de várias pessoas atravessando a rua, é o conjunto de pessoas conversando, falando, interagindo, que forma a sociedade que a gente vive hoje. Um exemplo disso é esse vídeo de Tóquio acelerado, e a gente acha que tem um caos, porque dá várias pessoas atravessando a rua, só que elas formam uma certa ordem. Então é o caos formando uma certa organização. Então agora é o momento de reflexão da nossa palestra. A primeira reflexão que a gente vai querer fazer é o quanto que o mundo hoje está tão interconectado que potencializa o efeito borboleta. Então, vou dar um exemplo, tipo assim, um cara estava estudando algumas drogas na UFMG, ele descobriu uma droga que parecia ser inofensiva e fez um artigo sobre ela e jogou na internet. E esse mesmo artigo, meses depois, foi lido por um cara que está fazendo um artigo para a cura do câncer em Nova York, etc. Aí ele juntou A com B, deu C e falou, não, curei o câncer. Então, isso mostra como que o mundo interconectado pode levar a potencializar o efeito borboleta, que é uma pequena ação desse pequeno projeto inicial, tendo um bem mundial, que é a cura do câncer. Agora deixa eu dar um exemplo sobre a Rosa Parks. Que eu errei o nome de palestra. Rosa Parks, ela era uma negra na época da segregação racial dos Estados Unidos. O que acontece? Nessa época, tipo assim, tinha lugar no ônibus, tipo, lugar de branco, lugar de negro, banheiro de negro, banheiro de branco, etc. Só que ela decidiu não sentar no lugar de negro. Ela, sendo negra, sentou no lugar de branco e foi presa. E analisando isso atualmente, a gente viu que essa pequena ação ela culminou durante o tempo em várias outras ações. O aparecimento do Martin Luther King, o aparecimento do afloramento do movimento negro, do aparecimento atualmente do Barack Obama, presidente negro dos Estados Unidos. O que a gente pode concluir com isso? Que uma pequena ação, mesmo que singela, hoje, a partir de 20, 30 anos, ela pode se tornar uma escala grandiosa, e nisso a gente vai concluir com as palavras também do ilustríssimo parceiro. Então eu gostaria que vocês parassem para pensar que nenhuma ação pode ser considerada pequena assim de cara. Porque a ação dela foi o simples fato dela falar, não, eu não vou sentar aqui, eu vou sentar onde eu quero, fez com que o movimento crescesse muito. Então, o que acontece? Uma ação que você pode ser considerada pequena hoje pode ser considerada muito grandiosa no futuro. Ou seja, não importa se você é uma pessoa em 7 bilhões ou se você acha que você não faz a diferença. Porque uma ação que você considera pequena pode ser grande sim e pode fazer a diferença no futuro.
tanto para o bem e tanto para o mal. Então, um simples bom dia, um simples eu te amo, um adeus que você esquece de dar, ou então um projeto de escola que você faz com afinco, no futuro pode ser muito utilizado para o bem. Então, não tenham medo de fazer o que vocês acham que é certo, porque vocês acham que são, tipo assim, só mais um no globo. Porque vocês não são, e vocês podem sim fazer a humanidade virar. Porque esse tipo de pessoa que vê a grandiosidade em ações pequenas, que faz o mundo ser como a gente vê e melhorar. E agora, para terminar a palestra, a gente vai mostrar um presentinho para vocês. Esses são nossos orientadores, dá um zoom, Thiago. Esse é o professor de História do segundo ano, Thiago, gatíssimo aí. Ele é professor de vocês, ou vai ser ano que vem. E esse é o Emílio, nosso outro orientador, bonitão. Dá um zoom aí, ó. Eu já sei que ele é grande, mas dá para dar um zoom. Então, galera, eu queria agradecer a todo mundo aqui, porque esse é o último ano meu e da Marinha palestrando. Então, a gente fica muito feliz de ver, tipo assim, a sala lotada, a galera vindo nas nossas palestras, tipo assim, dando uma moral para nossa palestra, etc. Não tô puxando voto para vocês não, mas a gente queria dar tipo, agradecer mesmo, porque é bem difícil a gente fazer um negócio desse, tentar fazer um negócio legal para vocês. E a gente fica muito feliz de vocês apoiarem o projeto e apoiar a nossa palestra. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Gostaram, tipo, vota na gente no Magnum Sol depois. A gente gosta de moto, legal. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente.